Olá, benditos! Chegamos ao sexto e último degrau da nossa caminhada pela carta aos Efésios. Neste capítulo, Paulo continua tratando da vida prática, mas termina levando nossa atenção para uma realidade que nós não podemos ignorar: a existência de uma batalha espiritual. Vamos conferir. Paulo começa o capítulo ainda falando sobre os relacionamentos dentro da família. Isso nos faz perceber como Paulo estava preocupado com a vida dentro de casa. Afinal, o cristianismo não é vivido apenas na igreja. A fé precisa aparecer dentro de casa. Os filhos são chamados a obedecer os pais. E Paulo acrescenta, no Senhor. Isso significa que essa obediência está inserida dentro da fé cristã. Ao ordenar aos filhos que honrem seus pais, ele acrescenta que esse é o primeiro mandamento com promessa. A honra aos pais é um princípio que ultrapassa a infância. Um filho adulto, mesmo não estando mais sob a autoridade dos pais, deve continuar a honrá-los da mesma maneira. Honrar significa reconhecer o valor, tratar com respeito e agir de maneira digna. Mas Paulo também coloca uma responsabilidade sobre os pais, de não provocarem a ira nos filhos. Isso pode acontecer quando existe excesso de cobrança, humilhação, comparação, falta de diálogo, críticas constantes ou disciplina sem amor. E Paulo coloca como referência a disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, educar os filhos não significa apenas ensinar regras, significa ajudá-los a conhecer a Deus e desenvolver valores que os conduzam pela vida. Depois, Paulo passa a falar sobre os servos e senhores. Paulo está escrevendo para pessoas que viviam dentro da realidade social do primeiro século, quando a escravidão fazia parte da sociedade greco-romana. As pessoas podiam se tornar escravas por vários motivos: guerras, dívidas, por nascimento ou outras circunstâncias. A condição de vida dos escravizados variava muito, mas eles não tinham a liberdade que uma pessoa livre possuía. É importante não confundir esse sistema antigo com o modelo de escravidão racial que nós conhecemos e que marcou negativamente a história de vários países. É interessante observar que Paulo não diz aos escravizados que eles são pessoas sem valor. Ao contrário, ele afirma que eles devem realizar o seu trabalho como para Cristo, mostrando sinceridade e respeito, mesmo quando não estavam sendo observados. A ideia principal aqui é que o cristão deve trabalhar com dedicação, entendendo que acima de qualquer autoridade humana é a Cristo que ele serve. Isso deve mudar sua motivação. Ele não deve fazer o que é certo apenas para agradar as pessoas, mas porque quer honrar ao Senhor. E Paulo lembra que Deus vê o coração e recompensa cada pessoa pelo bem que pratica, não importando sua posição social. Depois ele fala aos senhores, e o interessante é que ele coloca senhores e servos debaixo da autoridade de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. E isso começa a transformar a maneira como os relacionamentos deveriam ser compreendidos dentro da comunidade cristã de Éfeso. E o princípio que fica para nós é muito importante. Qualquer posição que ocupemos, precisamos lembrar que estamos debaixo da autoridade e do olhar atento de Deus. Depois dessa parte prática, Paulo muda o tom. Ele diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo sabe que viver aquilo que está ensinando não será fácil. Por isso, ele não diz simplesmente sejam fortes, mas ele diz sejam fortalecidos no Senhor. Essa diferença é fundamental. Existem momentos em que nossa força emocional e a nossa capacidade de suportar acabam e nossa coragem diminui. Por isso, Paulo nos direciona para uma fonte que está além de nós, o Senhor.
Paulo estava escrevendo no contexto de um mundo dominado pelo Império Romano. Os soldados romanos faziam parte da paisagem cotidiana das cidades. Então ele usa a imagem da armadura romana como uma ilustração para mostrar a realidade espiritual e os recursos espirituais que Deus oferece para ficarmos firmes. A expressão ficar firme aparece algumas vezes nesse trecho, indicando que a vida cristã não é uma vida de medo, é uma vida de vigilância e confiança em Deus. E no versículo 12, Paulo explica a razão. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está dizendo que existe sim uma dimensão espiritual da batalha, mas precisamos tomar cuidado para não interpretar isso de maneira exagerada. Nem todo problema é causado diretamente pelos demônios. Às vezes, o problema é consequência das nossas escolhas ou das escolhas de outras pessoas. Vivemos em um mundo quebrado, onde existem doenças, injustiças, perdas e situações que não conseguimos explicar completamente. No entanto, Paulo nos lembra algo importante. Além daquilo que conseguimos enxergar, existe uma realidade espiritual. Por isso, nossa luta não pode ser enfrentada apenas com recursos humanos. Precisamos também de recursos espirituais. Ele diz para pegarmos toda a armadura de Deus, porque a batalha espiritual exige preparo. O objetivo não é procurar conflitos, mas permanecer firmes quando o dia mau chegar. A expressão toda a armadura mostra que não podemos escolher apenas aquilo que nos agrada. Precisamos de tudo o que Deus oferece para resistir ao mal. E depois de enfrentar a batalha, continuar de pé, isto é, permanecer firmados em Deus. E então Paulo começa a apresentar cada peça da armadura. Primeiro, o cinturão da verdade, que ajudava a manter firmes as outras partes do equipamento. Paulo usa essa imagem para falar da verdade de Deus revelada em sua palavra, como também da integridade de caráter, uma vida sem hipocrisia. Assim como o cinturão dava firmeza, a verdade mantém todas as outras virtudes espirituais alinhadas e seguras. Depois, Paulo fala da couraça da justiça, que protegia os órgãos vitais, especialmente o coração e os pulmões. Representa a nossa justificação feita através de Cristo e a nossa conduta reta e moral no dia a dia. A couraça protege o nosso coração contra as acusações, a culpa e a condenação. A terceira peça da armadura era o calçado. O soldado romano usava sandálias militares com a sola reforçada por cravos de ferro, que lhe davam firmeza e estabilidade para permanecer de pé e avançar mesmo em terrenos difíceis. Paulo usa essa imagem do calçado para transmitir a ideia de estar preparado e firme para viver e anunciar o evangelho da paz, que consiste na mensagem de reconciliação entre Deus e o ser humano. Depois temos o escudo da fé, que era um grande escudo de madeira revestido de couro, usado para apagar dados embebidos em fogo. Era uma peça essencial de defesa do soldado. Representa a confiança inabalável em Deus. Esse escudo apaga os dardos inflamados do maligno, que podem ser as dúvidas, medos, tentações, acusações, desânimo. Diante desses ataques, a fé responde: eu não entendo tudo, mas continuo confiando em Deus. Depois Paulo fala do capacete da salvação. O capacete era uma proteção sólida para a cabeça, fundamental para a sobrevivência em combate. O capacete da salvação protege a mente e os pensamentos com a certeza da salvação e a esperança da vida eterna. Evita que o desespero e os pensamentos destrutivos enfraqueçam nossa determinação espiritual.
E finalmente temos a espada do Espírito. É a única arma de ataque mencionada na lista de equipamentos manuais. Ela é explicitamente identificada como a palavra de Deus, a verdade bíblica declarada e aplicada como Jesus fez ao resistir às tentações no deserto. Ela serve tanto para desarmar mentiras quanto para avançar espiritualmente. Por isso, conhecer a Bíblia é muito mais do que acumular informações. Precisamos guardar a palavra no coração para que ela esteja disponível quando precisarmos tomar decisões. E então Paulo apresenta algo que não é exatamente uma peça da armadura, mas é essencial nas nossas batalhas: a oração contínua no Espírito. Ela é a atmosfera e a atitude que mantém toda a armadura ativa e eficaz. Paulo pede que os efésios orem por todos os santos e por ele, não para que ele seja livre da prisão, mas para que ele tenha ousadia para continuar a pregar o evangelho. Isso mostra onde estava a prioridade do apóstolo. Os versículos finais formam o encerramento pastoral da epístola. Paulo, preso em Roma, envia Tíquico, um irmão amado e fiel, com uma dupla missão: informar a igreja sobre a situação do apóstolo e consolar e animar o coração dos efésios. Por fim, Paulo pronuncia uma bênção final aos efésios, invocando as marcas fundamentais da vida cristã: paz, amor e fé, deixando claro que todas elas procedem de uma mesma fonte, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Ele encerra a carta estendendo a graça divina a todos os que amam a Jesus Cristo com um amor puro e sincero. E assim nós chegamos ao 6º degrau para uma vida extraordinária em Efésios: a firmeza. E daqui podemos olhar para trás e perceber que a vida extraordinária apresentada por Paulo não é uma vida de privilégios, fama ou ausência de problemas. É uma vida transformada pela graça, enraizada em Cristo, conduzida pelo Espírito, vivida em amor e firme diante das batalhas. E essa é uma vida que vale a pena ser vivida. E aqui nós encerramos mais uma série da nossa jornada Juntos até Apocalipse. Mas no dia 24 de agosto eu estarei de volta com a minissérie 4 dias descobrindo o segredo da alegria em Filipenses. Vamos aprender como encontrar alegria em Cristo mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Eu espero você dia 24 de agosto aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.